Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma conversa ao vivo aqui no canal Gestão Pública Estratégica. Sejam bem-vindos. Caso vocês tenham alguma pergunta, é só escrever aqui no chat, que eu vou acompanhando do outro computador. Tá ok? Agradeço muito a presença de todos vocês. E depois a live vai ficar gravada no canal, caso, né, alguém não pôde assistir agora ao vivo comigo, mas vai ficar gravada no canal, porque essa live ela vai ser o primeiro episódio da nova série, que eu vou conversar com vocês mais para o final da nossa live. Não acredito que eu vou me estender muito, mas eu acredito que esse seja um assunto muito importante. E aí é por isso que eu pensei em começar uma nova série falando justamente sobre as motivações do servidor público, que vai ocupar um cargo de gestão, ou um servidor público que já está no cargo de gestão. Então, quais são as motivações desse servidor de ser gestor? E isso é, de fato, um assunto muito importante, porque quando a gente costuma conversar sobre administração em geral, e aí acaba focando muito sobre gestão de pessoas, é muito comum falar sobre a motivação dos funcionários que compõem a nossa equipe. E, de fato, é um assunto muito importante quando a gente fala, né, se você é gestor, então nós estamos sempre preocupados em ter uma performance maior, em nosso setor ter uma performance maior, atingir os objetivos, atender à sociedade, uma vez que esse é o nosso grande objetivo como organização pública, como gestores públicos. Então, a gente costuma falar muito sobre a motivação da nossa equipe, dos membros da nossa equipe. E não se fala sobre quais são as motivações do gestor. E eu acredito que esse seja um ponto muito importante. Olá, Mai! Bem-vinda! Qualquer dúvida, é só ir me mandando perguntas, tá ok? É, Então, vamos começar essa live falando sobre a motivação, né? O que seria a motivação e por que ela é importante? Bom, vamos pensar assim que qualquer coisa qualquer coisa que nós precisamos fazer na nossa vida, nós precisamos ter uma certa motivação. Então, quando nós estamos mais motivados para poder fazer alguma atividade, a tendência é que os resultados dessa atividade sejam melhores. Quanto menos motivados a gente estiver, os resultados tenderão a ser piores. Então, a motivação, ela é um assunto que é importante em qualquer parte da nossa vida, né? Seja com relação a relacionamentos amorosos, relações com as nossas famílias, as nossas atividades pessoais, as nossas atividades profissionais, o quanto a gente está interessado em melhorar como profissionais, como gestores. Então, a motivação é sempre muito importante. Quanto mais motivado, mais vontade a gente tiver de fazer alguma coisa, nós teremos resultados melhores. E quando a gente começa a falar em administração, a gente traz muito esse tema da motivação para a gestão de pessoas. Porque a gente precisa pensar que os funcionários que estão motivados, que estão interessados em fazer aquele trabalho, estão engajados com a atividade, com a organização, com o seu gestor, eles terão sempre resultados melhores. E aí o ponto é que esse é um assunto super tratado e é importante que o gestor trabalhe. Só que aí eu pergunto para você, por exemplo, se você está num cargo de gestão, quanto você, como gestor, está motivado a acordar todos os dias para ir para a sua organização trabalhar e motivar os seus funcionários? Porque não adianta falar só em, o gestor precisa motivar os seus funcionários se eles não estão motivados para motivar, se ele não está motivado a administrar conflitos, se ele não está motivado a organizar as atividades do seu setor, se ele não está motivado a atender a sociedade. Então, a motivação é um ponto importante. Só que aí eu vou te perguntar, cada pessoa tem uma forma de se sentir motivada. Não existe um padrão. Né? Tem pessoas que podem se sentir motivadas a desenvolver essa atividade profissional porque ela, de fato, está compromissada com a sociedade. Pode ser apenas que ela está interessada no salário que ela vai receber,
Pode ser que um funcionário esteja motivado porque ele recebe auxílio creche, então ele pode colocar o seu filho numa creche. Pode ser que o funcionário ele esteja motivado porque ele gosta daquela atividade, se sente desafiado. Então, existem várias formas de se motivar um profissional, ou uma pessoa. Então, cada pessoa tem um motivo, uma razão pelo qual ela está motivada. E quanto mais motivada ela estiver, melhores resultados ela vai apresentar. Isso é sempre, tudo bem? Então, aqui eu quero conversar com vocês sobre por que que o gestor ele precisa estar motivado quando ele está num cargo de gestão. Ou, se você ainda não está no cargo de gestão, o que que é que te motiva a ingressar a receber essa promoção e então ficar no cargo de gestão? Eu sei que muitas pessoas acham que isso é uma condição natural, né? Você como profissional, você entra numa organização, você vai desenvolvendo competências, você vai aprendendo mais dessa organização e a tendência é que você vai ganhando promoções até que então você vira um gestor. Sempre que a gente vai falar de gestor, a gente vai falar que é um profissional que ocupa uma posição e abaixo dele existe algum tipo de recurso que ele precisa gerenciar. Então, pode ser que esse recurso seja a equipe de profissionais que ele vai gerenciar. Desculpa. Pode ser que os recursos sejam recursos financeiros, orçamento. Pode ser que recursos que esse profissional vai gerenciar seja a estrutura física da organização. Não sei, pode ser, por exemplo, salas de aula, por exemplo, pode ser materiais de limpeza, pode ser materiais de construção para construir uma estrada, mas sempre que tiver recursos abaixo de um profissional, ele é considerado um gestor. E aí a pergunta é, o que que faz? Vamos começar primeiro pensando, o que que leva um profissional a assumir esse cargo de gestão? Quais são as motivações dele? Isso são questões importantes, porque toda vez que a gente assume um cargo de gestão, a gente está enfrentando um novo desafio. E os desafios, eles tendem a ser um pouquinho mais difíceis, né, ele é um desafio, então ele é um pouquinho mais difícil do que aquela situação que você estava anteriormente. Então, vamos pensar, se eu estiver motivado para assumir esse cargo de gestão, eu não vou enfrentar esse desafio melhor do que se eu não tivesse? Então isso é importante. Aí eu te pergunto, quais são essas motivações que te levam, então, a assumir esse novo cargo de gestão? A gente já vai conversar sobre quais poderiam ser as motivações, tá ok? Então, para um novo gestor, para um novo profissional que vai assumir o cargo de gestão, ele precisa se perguntar quais são os motivos que estão levando ele para subir nesse novo cargo. Por quê? Ele vai sair de uma situação que, de alguma forma, ele já controla, ele já tem um certo controle, ele já tem uma certa facilidade, tranquilidade para desenvolver essas atividades. E aí ele vai assumir uma posição que vai exigir dele algumas outras competências, que talvez ele ainda não tenha desenvolvido, mas ele vai poder desenvolver. Tudo vai depender de quanto motivado ele estiver, tudo bem? Ele vai começar a lidar com atividades e tarefas e desafios que são diferentes de quando ele era simplesmente um funcionário, sei lá, um técnico, um analista. A partir do momento que virou essa chavinha e ele virou o gestor, ele começa a lidar com desafios que antes ele não lidava. E mesmo que pode acontecer de profissionais falarem assim, eu me preparei muito para virar gestor, eu prestei muita atenção no meu gestor na época e vi como é que ele enfrentava os desafios, via como é que ele lidava com as situações, como é que ele resolvia os problemas, como ele lidava com a equipe, e eu me preparei bastante sobre isso. E isso é muito legal. É muito legal que você esteja fazendo um trabalho antes de assumir o cargo de gestão, principalmente quem é novo de carreira, né? Quem ainda nunca ocupou um cargo de gestão. É, de fato, um ótimo exercício ele prestar atenção no que o gestor age, como ele age, né? O que ele faz, quais são as suas tarefas. Tentar entender quais são as diferenças entre as tarefas desse gestor e quais são as suas ou dos outros profissionais. Tentar entender quais são essas dificuldades que ele enfrenta, mas ainda assim eu vou te dizer, você só vai saber de fato
o que é ser um gestor quando você estiver lá. Porque mesmo que você estiver muito atento a tudo que acontece a esse gestor, você não consegue ter uma visão de um todo, de tudo que esse gestor está passando, tudo que esse gestor está sentindo. Então, assim, até isso é legal, por exemplo, se você estiver se preparando para o gestor, conversar com ele sobre os sentimentos dele. Conversar com esse gestor que está acima de você, que é o seu exemplo na hora de virar um gestor, e perguntar para ele quais são os sentimentos que ele tem com relação a essas determinadas atividades. Porque isso, às vezes, não transparece, mas esse cara que é o gestor, ele está sentindo, ele está sofrendo, ou ele está feliz, ou ele está realizado. É importante que você, já que você está fazendo um trabalho para se preparar para ser gestor, você conseguir entender quais são as motivações dele quando ele faz qualquer uma dessas atividades. Da onde vem essa força, né, para poder enfrentar esses desafios? Porque aí, de alguma forma, quando a gente fala, por exemplo, sobre modelagem, como é que você pode se preparar para virar um gestor nesse caso? Se você está usando algum gestor como exemplo, eu diria que você precisaria ir mais e conversar com ele de fato com relação a emoções e sentimentos quando ele está fazendo algumas das atividades. O que ele sente, se ele sente frustração, se ele sente realização, da onde vem essa força para poder enfrentar determinados desafios, quais foram quais foram os ensinamentos ou treinamentos que ele precisou passar para poder conseguir chegar a essa situação de resolver situações diferentes ou com melhores resultados. E, de fato, por que ele está lá? Perguntar, conversar com ele sobre isso. Porque você vai, a partir do momento que você assume um cargo de gestão, você saiu daquele nível de um funcionário, um analista, técnico, de tarefas um pouco mais definidas, e aí então você passa para um outro patamar que é de gestor. Quanto mais fundo você for nesse processo de se preparar para o cargo, melhor vai ser. E aí, eu quero que, caso isso aconteça com você, se você estiver para ocupar um cargo de gestão, que você comece a perguntar para si mesmo o que é que está te levando a assumir esse cargo? Porque a sua vida vai mudar, né? Você vai ter novos desafios, uma nova rotina de trabalho, novas preocupações. Então, quanto mais claro você tiver essa ideia de quais são as suas motivações pessoais, melhor vai ser para você. Tudo bem? Agora, no caso de um profissional que já está no cargo de gestão, por que é importante ele se questionar quais são as suas motivações? Bom, ele precisa perguntar por que ele está levantando da cama todos os dias. Ele precisa se perguntar da onde que vem essa força, porque é importante ele ter essa força para ele poder enfrentar alguns desafios que são do dia a dia, seja gerenciando a sua equipe, seja lidando com a falta de recursos. Ele precisa, sinceramente, fazer essa pergunta. Por quê? A partir do momento que a gente consegue se questionar, né? A gente começa a se questionar, nossa, mas por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E aí você, de alguma forma, você também não consegue responder isso, você precisa buscar isso dentro de você, porque isso vai estar em algum lugar. Que seja para o bom ou que seja ruim, mas você precisa se questionar bastante. E aí, se você está achando que está faltando motivação e você mesmo está sentindo que o seu desempenho como gestor não está tão bom, você precisa buscar novas formas de se motivar se você de fato quiser continuar no cargo de gestão. Porque, não sei se você já percebeu, ou olhando para a sua equipe ou para outros setores, que setores, áreas, quando elas não têm um desempenho muito bom, se você começar a prestar atenção, pode ser que você fale, nossa, os funcionários não estão motivados a trabalhar. Mas se você olhar para a pessoa do gestor, você vai ver que a grande falta de motivação, né, o foco dessa falta de motivação é o gestor. Ele não está mais conseguindo motivar a sua equipe porque ele não está mais motivado. E aí problemas tendem a aumentar e se agravar com o passar do tempo. Então, a gente precisa se questionar. E aí, dependendo como for, até chegar à conclusão que talvez seja a hora de deixar o cargo. E eu sei que isso é difícil, né? Eu sei, mas porque às vezes a gente, por mais que
às vezes a gente não está se sentindo tão motivado numa determinada situação. Eu sei que às vezes deixar o cargo pode ser muito difícil. E eu vou dizer que eu já deixei algumas vezes. Porque eu me questiono muito com relação a isso. Antigamente eu não entendia muito bem, né? E aí, com o passar do tempo, com a sua experiência, você vai entendendo, né? Que de alguma forma você está respondendo suas próprias motivações. E eu hoje sou muito mais tranquila com essa ideia, tanto de me questionar qual é a motivação que vai me levar a assumir um novo cargo de gestão e qual é a motivação que vai me levar a deixar, ou a falta de motivação que vai me fazer deixar esse cargo de gestão. Então, eu já sou muito mais tranquila com relação a isso, e eu sei que isso faz bem para mim, e faz bem para minha equipe. Porque a partir do momento que você, como gestor, não está mais motivado a trabalhar e não faz mais muito sentido para você se manter no cargo de gestão, às vezes é melhor deixar que um outro profissional bem motivado esteja para assumir esse cargo. E tá tudo bem. Assumir isso e tomar essa decisão olhando para você e para aquilo que é melhor para você, às vezes não financeiramente, mas às vezes psicologicamente, emocionalmente, faz muito bem para você e vai fazer bem para sua equipe, sim. Só um minutinho. Então, se questione. Se você vai entrar para o cargo de gestão, se questione quais são os motivos que estão te levando até lá. Pessoais, tá? É, ou emocionais, assim, às vezes não tão racionais, né? Ah, porque eu vou ganhar mais. E tudo bem, vai, mas você precisa ganhar mais? Às vezes não precisa. Às vezes você está indo super bem com aquilo que você já recebe. Então tenta pensar mais pro lado emocional, da sua saúde mesmo, porque imagina, né? É um aumento de estresse, aumento de pressão, então foque nisso, né? Se questione quais são esses motivos que estão te levando a assumir um cargo de gestão, e caso você esteja nesse cargo de gestão, se questione quais são os motivos que estão te mantendo. E aí, se você conseguir, tenta botar mais motivação aí que a gente vai conversar ainda na série sobre o que pode fazer para aumentar a sua motivação, tá bom? Eu listei alguns exemplos de motivação que eu entenderia que valeria para um gestor, tá? Então, esses exemplos, eles não são bons ou ruins, porque aqui não é uma questão de julgamento, a motivação ela é pessoal, né? Então, cada um tem um tipo de motivação, e essa motivação ela é pessoal, então não cabe a mim falar assim, essa não é legal, aquela não é legal, não. Você precisa encontrar qual é a sua motivação, e tudo bem, eu listei algumas, que são algumas motivações que já foram para mim, tá? Já foram minhas motivações pessoais. Hoje eu digo, eu não estou mais em cargo de gestão, então eu estou olhando de fora, então estou falando, olha, algumas dessas motivações já foram minhas pessoais. Algumas outras dessas motivações que eu listei são motivações que colegas meus me falaram, por que eles estavam em cargo de gestão. Tá? Então, um dos motivos, e eu sei que esse é um motivo que pesa bastante, são os benefícios financeiros de ser um gestor. Porque a tendência, não vou dizer 100%, porque vai que não, né? Mas a tendência é que o gestor tenha um adicional no seu salário, uma função comissionada por assumir o cargo de gestão. E aí, essa é uma grande motivação, vai dizer que não, né? Ai, Renata, claro que é uma motivação muito importante. Então, pode ser que existam gestores ou aspirantes a gestores que buscam essa posição porque eles vão ter um aumento de salário. E tá tudo bem. O importante é você identificar que essa é a sua motivação, então trabalhar com isso e usar isso na sua motivação. Nem que você for colocar na sua, sei lá, no espelho do seu banheiro todo dia, se você está ganhando 10 mil reais a mais, que seja. Você todo dia sair daí da sua casa energizado, para você trabalhar super bem com a sua equipe, motivá-la e os resultados sejam alcançados. Tá perfeito. Então, se essa é a sua motivação, identifique, né? E lembre-se dela o tempo todo, porque você precisa se sentir motivado e energizado. Então, foque nela, se caso seja esse o objetivo. Importante dizer que, às vezes, o gestor ele já não está mais muito afim de ficar no cargo, ou porque a gente acabou falando, né? Às vezes a pessoa já não está mais motivada, está enfrentando muitos problemas, a pessoa está estressada, isso já está impactando na sua saúde, e às vezes
ele acaba se mantendo no cargo, às vezes por conta desse motivo. E eu entendo porque eu também já fiz. Se alguém for falar que não, eu já fiz. Por exemplo, não tô mais afim, tô precisando, já não tá mais legal para mim, tô querendo sair, mas eu ganho um dinheiro a mais para ficar no cargo de gestor. E as minhas contas já estão usando esse dinheiro. E eu vou falar que eu já passei por isso por algum tempo, né? Eu não conseguia, eu já não queria mais ficar, mas eu me senti presa por conta dessa condição financeira. E aí eu vou te dizer que eu saí do cargo. No final eu saí, né? Afinal, não estou mais no cargo. Mas quando eu comecei a perceber que eu já não estava mais motivada a me manter no cargo, mas eu ainda tinha alguma coisa que me prendia, e no caso era por conta do salário, eu comecei a fazer um planejamento para diminuir os meus custos, a ponto de eu não mais contar mais com esse salário. E aí, quando isso aconteceu, eu saí do cargo. E funcionou super bem, e não me arrependo, achei que foi super bom. Mas nesse caso precisou de um certo planejamento financeiro e funcionou. Então, se por acaso isso está acontecendo com você, é importante que você tente buscar saídas desse tipo, tudo bem? Outro exemplo de motivação é por obter mais poder e autoridade. Então, tem pessoas que se sentem motivadas a assumir o cargo de gestão ou se manter no cargo de gestão, porque isso dá uma sensação de poder e autoridade. E tá tudo bem. Eu não sei, né, até onde a pessoa tem poder e autoridade, porque aí você vai depender de cada caso, de cada cargo, do setor onde ela está, da organização que ela está, mas de fato isso pode ser um motivo uma forma de motivação das pessoas, e é importante que ela identifique que isso é importante para ela e ela se lembre toda vez, para que então ela se sinta energizada, trabalhar legal e entregar resultados para a sociedade, porque pelo menos é o que eu tento trazer aqui no canal, né, o tempo todo. A gente precisa entregar serviços melhores para a sociedade. Então, se é isso que te motiva, lembre-se disso o tempo todo para você se sentir energizado e energizar a equipe. Ser reconhecido e valorizado. Tem pessoas que acham que elas vão se sentir mais valorizadas e reconhecidas caso elas assumam um cargo de gestão. Isso pode acontecer, por exemplo, da pessoa receber um convite para assumir um cargo de gestão, e aí então ela pensa e fala, nossa, eu estou sendo valorizada, eu estou sendo reconhecida, isso me faz bem, então ela acaba aceitando o convite por conta desse motivo. E enquanto ela estiver lá como gestora, ela precisa se lembrar que isso é uma boa motivação para que a gente tenha os resultados esperados. Outro exemplo seria ela aumentar, escolher assumir esse cargo de gestão para ela poder aumentar o seu aprendizado e seu conhecimento. Isso eu vou dizer que sempre foi das minhas maiores motivações com relação ao aprendizado. Porque como eu te disse já no começo da série, do começo da nossa live, quando a gente está no cargo que não é de gestão, mesmo que você já tenha passado por alguns cargos de gestão, se você trabalha num setor e você não é o gestor desse setor, você nunca vai ter o conhecimento total daquele setor. Nem nunca vai ter o conhecimento total de como ser o gestor daquele setor se você não assumir esse cargo. Então, sempre vai haver um aumento de aprendizado se você sair de uma posição, mesmo que seja do mesmo setor, e cair para outra. Você vai aprender, você vai se desenvolver, você vai ser outra pessoa depois desse processo de gestão. E para mim, esse sempre foi o maior motivo pelo qual eu gostava de assumir os cargos de gestão. Eu queria saber até onde eu podia aprender, o que mais eu poderia aprender e chegar no meu topo de processo de aprendizagem. E eu vou dizer assim que até a última vez que eu assumi o cargo de gestão, que foi como diretora da 15ª Vara da Zona Sul, que eu fiquei por alguns 4 anos, acho, eu de fato foi todo um processo de aprendizagem. Antes de ser a gestora, eu trabalhei por volta de 3 anos para aprender e me preparar para ser gestora, e aí eu assumi o cargo de gestão e eu queria chegar até onde eu poderia aprender. O que é que eu não tinha visto ainda que eu precisava ver? E aí essa era a minha grande motivação. Aí o problema foi, Renata, então por que você saiu? Chegou uma hora que eu fiquei estabilizada, eu não tinha mais o que aprender.
Então, aí juntando com outros motivos, eu acabei optando por sair. Porque eu não tinha mais um desenvolvimento profissional, eu precisava buscar outros desafios. Desenvolvimento profissional, acabei já falando, entre aumentar o aprendizado e desenvolvimento profissional. Né, você só consegue crescer se você for recebendo e aceitando desafios, enfrentando desafios. Aí você tem um desenvolvimento profissional. E aqui vai caber junto a uma situação importante. Quando você assume um cargo de gestão, ou melhor, quando você assume um outro cargo diferente daquele que você já está acostumado, você vai perceber que você precisa de mais conhecimento e de desenvolver novas competências. E aí, quando você entra e você tem essa noção bem clara, você vai buscar um novo conhecimento e por desenvolvimento de novas competências. E aí você vai atrás de cursos, de capacitação. E aí você vai melhorando. Por quê? Quanto mais preparado você estiver para enfrentar os desafios, melhores serão os resultados do seu setor. E você só consegue chegar a esse ponto se você buscar pelo desenvolvimento de competências. E aí são várias formas de você desenvolver a competência. Uma delas é um aprendizado formal, né? Você ir, por exemplo, se inscrever num curso. Mas a gente sabe que competência não é apenas ter o conceito, né? A parte teórica dessa informação. Aí você precisa praticar. E aí a tendência é que você, nesse novo ambiente, agora como gestor, você consegue praticar. E aí tem o outro ponto que é o importante, é você querer praticar. Porque às vezes acontece, o gestor ele tem um conhecimento para poder enfrentar um determinado desafio, ele tem a condição para poder aplicar e praticar esse novo conhecimento para poder enfrentar esse desafio, mas ele não quer, por diversos motivos, e um deles pode ser pela falta de motivação. Ai, cansei desse funcionário, já toda vez ele me dá trabalho, já não vou mais falar mais nada. E aí ele deixou de praticar um feedback de ajuste de rota, por exemplo. Mesmo que ele já tenha passado por um curso formal e aprendeu a dar feedback maravilhosamente bem, ele não tem a competência desenvolvida porque ele não quer praticar. Talvez por falta de motivação. Talvez porque ele já não está mais interessado. Porque um gestor, por mais desafiante que seja um funcionário que esteja abaixo dele, se ele falar, eu cansei desse funcionário, eu não vou mais falar nada, você já vê que o problema dessa motivação é do gestor. Não diria que é do funcionário. Esse funcionário vai fatalmente sair. Mas o gestor está precisando de mais motivação. Tem funcionários, tem servidores que eles querem assumir o cargo de gestão ou se manter no cargo de gestão e se sentem motivados porque eles estão desenvolvendo a equipe. E isso é muito legal, eles estão ajudando a equipe de trabalho. Eles estão dando treinamento, ensinando, cuidando do desenvolvimento profissional dos seus funcionários, e isso os motiva demais. Isso é o tipo líder mesmo, ele já tem essa competência de liderança bem desenvolvida. Então, esse profissional, eu vou dizer, ele se sente energizado e motivado, sim, a se manter no cargo de gestão, porque ele está gostando de acompanhar o desenvolvimento da sua equipe. Isso é muito legal. Essa é uma motivação super forte. Desenvolver os funcionários, acabou ficando igual. Um dos motivos super importantes é ajudar a organização a atingir os seus objetivos. Por quê? Eu sei que você poderia falar assim, mas todos os funcionários, todos os servidores públicos que fazem bem o seu trabalho, eles estão contribuindo para que essa organização atinja os seus resultados. E é verdade. Todo mundo no serviço público que esteja comprometido com o serviço público de modo geral, sentindo motivado com esse resultado que ele está apresentando, ele contribui para a organização atingir os seus objetivos. Agora, um gestor, eu posso dizer que você amplifica o alcance da atividade do profissional. Por exemplo, eu, Renata Ferrer, se eu sou, por exemplo, uma técnica que analisa um processo, por exemplo, pode ser que você fale assim, nossa, a Renata analisou super bem, e ela fez um despacho muito bom, e isso ajudou no final, ela está contribuindo para o final. Sim. Agora, a Renata, que ela consegue ensinar como gestora diversos profissionais a também terem esse desempenho tão bom no seu processo, ela vai amplificar o impacto desse seu trabalho e desse seu conhecimento. Então, sim, o gestor, ele consegue ajudar muito a organização se ele for um gestor. E tem pessoas que se sentem motivadas com isso. E isso também é muito legal.
Então, se caso seja esse, né, a sua situação e você está se sentindo motivado porque você percebe que como gestor você consegue ajudar ainda mais a sua organização, porque você energiza a sua equipe, você motiva a sua equipe, você consegue manter todos engajados, isso é super legal. E aí, por último, eu vou trazer esse exemplo que seria defender uma causa. E eu trouxe foi da live que eu fiz com o Ivo Ramalho, que é deficiente visual, e ele falou para mim assim que um dos motivos pelo qual ele foi virar gestor é porque ele queria defender a causa dele. E ele achava que como gestor ele iria conseguir ajudar e ter um impacto maior para a causa dele, que também é importante para o objetivo organizacional, isso sem dúvida. Então, o desenvolvimento dos profissionais com deficiência era a causa dele, e por isso ele estava trabalhando para poder ser um bom gestor. Inclusive, o Ivo, hoje, ele está substituindo a chefe do setor de acessibilidade, que ela está afastada, então ele hoje está ocupando o cargo de gestão, mesmo que seja nessa condição de substituto, mas o que motiva ele é essa defesa da causa para os profissionais com deficiência, que é muito legal. Então, aqui, né, eu trouxe esses exemplos, como eu disse, não são exemplos bons ou ruins, não é questão de julgamento, mas é um exemplo para você poder identificar qual desses ou outros que estão te motivando a assumir esse cargo de gestão e se manter no cargo de gestão, né? Para você ter pelo menos essa consciência, né? Vamos começar como um processo de autoconhecimento, você precisa entender quais são as suas motivações. Bom, por que é que o gestor precisa conhecer e entender essas motivações? E aqui a gente acabou falando um pouquinho mais. Quanto maior é a motivação quanto maior é a motivação desse gestor, tá? Eu não estou falando em quantidade de motivações. Ai, Renata, na sua lista eu identifiquei que eu tenho 5 dessas motivações. Então, eu tenho muitas motivações, isso significa que eu sou um bom gestor? Não necessariamente. A gente está falando de intensidade dessas motivações. Então, quanto mais motivado e compromissado você estiver com essa sua motivação, melhores serão os resultados para a organização como um todo. Então, primeiro, você vai ser mais resiliente na hora de enfrentar desafios. Porque ser gestor é enfrentar desafios. Não vou dizer que é 100% do tempo, mas é. Tá? Tem situações que são tão difíceis que esse gestor precisa tomar, mas só ele pode tomar. E ele está no cargo de gestor para tomar decisões difíceis. Porque se fosse decisões fáceis, não precisava do gestor. Certo? Então, para enfrentamento de desafios, o gestor precisa ter uma certa resiliência, até porque é difícil, o serviço público é difícil. Tem órgãos ou instituições que são mais difíceis que outras, às vezes por falta de recursos ou não. Então, por exemplo, tem uma organização que tem menos recursos que outras, então esse gestor precisa ter resiliência nesse aspecto. Às vezes a falta de recurso é a falta de equipe, não tem profissionais suficientes para trabalhar, e isso demanda um certo trabalho para ele, desafio para esse gestor, então cada vez, quanto mais motivado, mais resiliente ele vai estar, até, né, porque ele vai tendo baixas e vai tendo, às vezes, situações que são difíceis de lidar, então quanto mais resiliente para ele vai ser melhor, porque ele vai se manter no cargo, ele vai ultrapassar essa situação, mesmo que seja difícil, tá? Ele vai ter mais persistência para lutar e brigar e continuar o seu trabalho, porque ele está motivado, a intenção dessas motivações dele, a intensidade da motivação dele é grande, então ele, cada vez mais, ele vai ser mais persistente para poder enfrentar esses desafios, ele vai ter um maior engajamento tanto com a equipe quanto com a organização, então, aquilo que eu acabei falando nos exemplos de motivação, quanto mais motivado ele estiver, melhor ele vai trabalhar a sua equipe, cada vez mais ele vai desenvolver a sua equipe, e cada vez mais ele vai contribuir para os resultados dessa organização. Então, quanto mais motivado, mais resultados para a organização, mais desenvolvimento da equipe ele está trabalhando. Então, é super legal. Quanto mais motivado, ele tem um maior interesse em buscar conhecimento e desenvolver novas competências. Vamos lá. Às vezes acontece, como acontece na minha organização, a minha organização ela oferece cursos com bastante frequência para os profissionais, né, para a equipe de funcionários, servidores e magistrados, e são muitos cursos, e de todas as áreas, enfim. Quanto mais o funcionário estar motivado a buscar por cursos, melhor vai ser. Aí você fala assim, mas a organização deu e exigiu que ele fizesse. Tudo bem.
Ele foi lá e fez, às vezes, porque ele foi convocado para fazer um curso, ou porque ele precisa disso por conta de uma avaliação de desempenho ou qualquer coisa nesse sentido. Pode ser que ele só foi fazer o curso porque ele está sendo obrigado. Agora, um gestor que está motivado a se desenvolver, a cuidar da equipe, e tem todas as suas motivações, ele vai buscar por cursos de desenvolvimento porque ele está motivado a fazer isso, é intrínseco, é dele, é parte dele, não é porque a organização está exigindo que ele faça. E aí um gestor que está buscando cada vez mais por cursos e cada vez mais em se desenvolver e desenvolver novas competências e habilidades, ele vai crescer com o passar do tempo, ele vai se desenvolver, e os resultados serão sentidos na organização. Então, quanto mais motivado esse profissional estiver, mais ele busca por cursos, treinamentos e para desenvolver as suas competências, que são muito importantes para nós, gestores públicos. A maior determinação esse funcionário vai ter para enfrentar os conflitos, para poder solucionar os conflitos. Então, a motivação vai ajudar. E aí, lembra que eu dei esse exemplo? Em profissional, o gestor está cansado, não vou. De novo, isso está acontecendo, não vou falar mais nada, não vou resolver, não vou trabalhar nesse conflito que está acontecendo dentro da minha organização, dentro do meu setor. O que acontece? Conflitos são inerentes às relações interpessoais. Então, se você tem mais de uma pessoa dentro do mesmo ambiente, a tendência é que você tenha conflitos. E aí o gestor, ele é o cara que tem que trabalhar para poder resolver esses conflitos, solucionar esses conflitos. Gestor que enrola e não vai de cara, né, para poder resolver esse conflito, enfrentar esse conflito, com o passar do tempo, ele passa a aumentar, até que ele fique insuportável. E aí vão tendo quebras e perdas, porque é inevitável. Então, um profissional, um gestor, porque esse é o papel do gestor. Se o gestor, ele está motivado a ser gestor, aquilo tudo que a gente já falou, ele vai pegar esse conflito do começo e ele vai solucionar. Gestor que falou para mim, não vou entrar nessa de novo, ele não está motivado para ser gestor. Então, a gente precisa. Renata, só tem uma motivação, que é ganhar mais, mas essa é uma motivação muito forte. Você vai lá e resolve o conflito da sua equipe. Você vai lá e resolve o conflito do seu setor com o setor que impacta nas suas atividades. Você vai lá e resolve o conflito que seja. Mas se você é um gestor motivado, você está atento a isso e você está trabalhando. Quanto mais motivado, melhor é a solução de conflitos. E aí, por último, a gente vai chegar no final de tudo isso, colocou tudo isso dentro da massa do bolo. O gestor mais motivado, ele tem maior eficiência. Ele é um gestor eficiente. Ele faz com que a sua equipe seja mais eficiente. Os resultados do seu setor são melhores. Então, a eficiência ela é intrínseca a um gestor que é mais motivado. E esse gestor, quando a gente fala no gestor, a gente está falando de uma equipe que está trabalhando com ele. Quanto mais esse gestor for motivado a levantar todos os dias, ir lá para a sua unidade, para o seu setor, para a sua área, para a sua organização, e trabalhar com vontade, melhores serão os resultados do grupo que faz parte desse gestor, da equipe desse gestor, da unidade desse setor. Então, a maior eficiência é o resultado final do aumento da motivação. Por isso que ela é importante. E eu fico de cara quando a gente começa a conversar e existem cursos de gestão de pessoas, de competências gerenciais, de desenvolvimento de gestor, e não fala, e não pergunta para o gestor, mas por que você é o gestor? Porque isso é muito importante. Eu não estou mais no cargo de gestão, mas o gestor, então vamos pensar, o gestor é um ser humano como qualquer outro. Ele precisa estar motivado, ele precisa estar muito motivado para desenvolver as suas atividades. Então, se é um gestor, está no cargo de gestor, ou quer ser um gestor, se pergunte quais são as suas motivações para assumir esse cargo ou para se manter nesse cargo. Porque se as suas motivações não estão tão boas, você não está fazendo só mal a você, psicologicamente, emocionalmente, porque isso vai pegando com o passar do tempo. Você não está mais feliz, você já não está mais contente, você já não está mais produzindo. Você não está impactando só em você ou na sua saúde emocional e física. Você está impactando na sua equipe. A sua equipe vai sofrer com isso. Você vai desmotivá-la. Você também vai gerar mal para a saúde psicológica e física da sua equipe, porque você não está motivado. Você é o grande
qual seria o nome, gente? Maestro da sua equipe. Se você está desmotivado, a sua equipe também vai ficar. E ela também vai sofrer impactos psicológicos e na saúde física. E aí, se você é um gestor que não está muito motivado, a sua equipe também, a sua organização também vai sofrer, porque a sua equipe não vai produzir como deveria produzir. Você, como gestor, e a sua equipe não vão estar contribuindo para os resultados da organização, os resultados organizacionais. Não vai conseguir atingir os objetivos organizacionais. E aí, sabe quem mais vai sofrer se você for um gestor que não está motivado? A sociedade. Você não está produzindo. Está custando caro para a sociedade. Você não está produzindo, você está com problemas, pode gerar, né, problemas para você, pode estar gerando problemas para sua equipe, você não está atingindo os resultados organizacionais e, consequentemente, a sociedade não está recebendo o serviço que deveria estar sendo prestado. Não na quantidade certa, não na qualidade certa. Então, isso aqui é um círculo vicioso, é negativo. Então, e você é o primeiro a precisar se perguntar. Então, qual que é o objetivo desse meu vídeo? Primeiro é trazer para você essa consciência. Você precisa se perguntar o que está te motivando a acordar todos os dias e ser o gestor dessa unidade. E aí, se você controlar os motivos, eu quero que você se sinta energizado. Fala, esse é o meu motivo, então vamos lá, esse é o meu motivo, isso é importante para mim. Isso é importante para minha equipe, isso é importante para minha organização. Tá? E aí, dependendo de como for, se for necessário, se você achar que não é mais isso, tudo bem, deixa sair e deixar que um outro gestor energizado venha, bem motivado para ser o gestor. O que você pode fazer para aumentar a sua motivação? Olha, de modo geral, eu vejo duas possibilidades bem amplas. Uma delas é tentar encontrar qual que é o propósito do seu trabalho. Então, assim, por que você é gestor? Porque você precisa atender e oferecer um serviço melhor para a sociedade. Se você conseguir linkar todas as suas atividades e responsabilidades para atingir esse propósito, que é o propósito, o grande objetivo organizacional de uma organização pública, de uma instituição pública e de um servidor público, então tente colocar esse propósito em tudo que você faz. Eu tenho que fazer uma planilha de Excel, é muito chata. Então não pensa nisso, eu preciso só ter uma planilha de Excel. Pense que o propósito é gerar mais resultados para a sociedade. E essa planilha lhe permite ter uma visão geral e focar no que é importante para poder atingir os resultados. Então, pensar no propósito do seu papel, dos resultados da sua equipe, do seu setor, da sua organização, vai poder te ajudar a se motivar. Outra, acabei falando, né? Gente, eu consegui identificar que a minha motivação é essa, se lembre o tempo todo, estou aqui para desenvolver minha equipe, estou aqui para desenvolver minha equipe. E começa a trazer um mantra da vida do gestor. E aí eu diria uma outra situação, se você está se sentindo desmotivado, às vezes é porque o desafio está grande. Renata, meu setor tem muitos conflitos e isso está me desmotivando. Vai lá e busca um curso para gerenciar conflitos e desenvolva essa competência. Competência de gerenciamento de conflitos é algo super importante para o gestor. Renata, eu não consigo, eu fico apagando incêndio, não consigo definir prioridades, a minha equipe fica toda perdida. Vai lá e faça um curso para desenvolver a competência gerencial, ou visão estratégica, ou visão sistêmica. Vai lá e faça um curso. Se o seu desafio está aqui e você está aqui, é muito difícil, está muito longe. É claro que você vai se sentir desmotivado, o caminho é longo, você não consegue resolver. Então você precisa buscar por cursos. E você precisa buscar desenvolver competências específicas para esse desafio que você está encontrando. Porque às vezes o desafio nos desmotiva, e é normal, somos humanos. Então busque por cursos. Essas são as minhas principais dicas para você tentar se motivar. Se você quer ser gestor, você é gestor, você precisa estar motivado, essas são algumas dicas. Bom, a live de hoje era justamente para a gente poder dar início à nova série, só um minutinho, na nova série do canal, que vai começar agora, a partir de terça-feira, que vai ser a série O Gestor Público Eficiente, e
E é muito importante isso que a gente conversou. A gente já falou ali, um gestor motivado é um gestor eficiente. Então, é por isso que eu acabei escolhendo esse assunto para a gente poder dar início à série. Eu vou mudar um pouquinho a dinâmica do canal, que eu postava sempre episódios inteiros na íntegra de terças e quintas-feiras. Agora eu vou mudar um pouquinho, vai ser de terça e sábado. E aí, pelo menos a cada 15 dias, eu vou propor um encontro para a gente ter uma conversa ao vivo, que eu acho que é muito interessante. Vocês, meninas, vocês que estão assistindo, se vocês tiverem alguma pergunta, a Mayara escreveu aqui, ficou bem claro, com essa motivação sempre ativa e forte. Os resultados serão percebidos e manter a motivação sempre ligada. Exatamente, Mar. Exatamente. É muito importante. Eu vou dizer porque isso, pensar nas minhas motivações foi sempre muito importante para mim quando eu assumi cargo de gestão. E eu percebo que às vezes os gestores não estão atentos a isso. Mas é essa motivação que te leva a ser eficiente, que leva a sua equipe a ser eficiente. Então é um tema muito importante. Tá? Então, está anunciada a nova série do canal, que vai começar a partir de terça-feira. Eu estou estudando vários assuntos que a gente pode trazer aqui para essa série, para poder trabalhar. E aí, sempre que for possível, eu vou tentar fazer lives para a gente poder conversar aos sábados de assuntos específicos. Até se vocês quiserem sugerir alguns assuntos que sejam importantes, a gente traz para poder conversar na live. E aí, era só isso a nossa conversa de hoje. A Fernanda, já vi a Renata fazendo as planilhas para dar um norte para sua equipe. Gente, planilha é resultado, planilha é eficiência. Por isso que eu falo, vamos pensar no propósito. Eu sei que tem gestor que fala, eu não aguento ver esses indicadores de desempenho. Mas ele tem um propósito, ele é importante. Então vamos focar nisso, porque tem que fazer. Né? Gestor que não conhece os indicadores de desempenho está fadado ao fracasso. Então vamos pensar que existe um propósito maior para a gente poder enfrentar esses desafios e cumprir com determinadas atividades que são um pouco mais desafiantes para nós. Então, tudo nessa vida é motivação, inclusive para o gestor público. Tá ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem conversar comigo, é só me mandar uma mensagem pelos canais, seja no Facebook, seja no LinkedIn, no Instagram, no YouTube ou no e-mail, gestãopublicaestratégica@gmail.com. Eu espero vocês nos próximos episódios da nova série Gestor Público Eficiente e eu espero vocês também no próximo encontro online, que ainda está para ser marcado. Mas é só isso por hoje. Muito obrigada, pessoal. Um beijo.